E 11 horas 47 minutos, acabou de ser divulgada agora uma nova pesquisa XP e PESP para a presidência da República. Vamos ver então a intenção de votos para o primeiro turno na pesquisa estimulada. A gente tem aqui no nosso site, também você pode acompanhar se você quiser olhar ali os detalhes dessa pesquisa que acabou de sair. O ex-presidente Lula do PT tem 46% das intenções de voto, portanto cresceu 3% acima da margem de erro. O presidente Jair Bolsonaro do PL tem 35%, manteve. Ciro Gomes do PDT, 7%, Simone Tebet do MDB, 4%. Soraya Tronic do União Brasil, 1%. Então, Felipe Dávila do Novo não teve intenções de voto, não teve pontuação. Vera Lúcia, PSDU, a mesma coisa. José Maria Imael, Padre Kelmo, Sofia Manzano e Léo Péricles do P também não tiveram, não pontuaram. Brancos, nulos e não vão votar, 5%. Não sabem, não responderam, 2%. Vamos agora para o segundo turno? Então, o ex-presidente Lula tem 54% e o presidente Bolsonaro tem 37%. Brancos, nulos, nenhum, não sabem, não responderam, 9%. Bom, vamos então analisar esses números da mais nova pesquisa XP e PESP com Gustavo Uribe, Basília Rodrigues e também Alexandre Borges, que está lá no Rio de Janeiro. Uribe, percebemos uma elevação aí para o ex-presidente Lula do PT, chegando então a 46%, crescimento de 3%. Ele também cresceu agora na última pesquisa Datafolha divulgada ontem. Bolsonaro tem permanecido com o mesmo resultado. De onde poderiam ter saído esses votos para Lula e quais as regiões que mais impactaram para esse crescimento, segundo esta pesquisa? Tancredo Neves, ex-presidente, é uma frase atribuída a ele. Costumava dizer que presidência é destino, mas presidência não é só destino, é expectativa. Se a gente observar a pesquisa de hoje, elas mostram uma oscilação positiva de Lula. E a economia está indo bem, a avaliação do governo Jair Bolsonaro positivamente tem crescido. O eleitorado não tem ligado uma coisa a outra, pelo que a gente pode observar na série histórica das pesquisas. Ele avalia bem o governo, mas não avalia bem o presidente Jair Bolsonaro. O que a gente observa nessa pesquisa? Houve uma melhora na avaliação do governo, o índice de péssimo e ruim diminuiu, mas ainda assim o presidente Jair Bolsonaro está estacionado e o ex-presidente Lula tem crescido. E aí a gente aponta a oscilação de 3 pontos. É justamente o mesmo número da oscilação negativa de Ciro Gomes e Simone Tebet. Ciro menos 2 e Simone Tebet menos 1. Agora a pergunta, o que ajuda a explicar? Alguns fatores. Lula cresceu em todas as faixas de renda, de até 2 salários mínimos e mais de 5 salários mínimos. Um destaque especial é a classe média, de 2 a 5 salários mínimos. Se a gente chamar de classe média baixa, enfim. E a classe média que, teoricamente, foi a mais impactada pelas medidas do governo federal, pela inflação, a redução da inflação e também a questão dos combustíveis. De 2 a 5 salários mínimos, a oscilação chegou a 4 pontos percentuais positivos para Luiz Inácio Lula da Silva. Lula também teve um respiro no Sudeste e Sul. Cresceu 5 pontos percentuais no Sudeste e 4 pontos percentuais no Sul. Onde Jair Bolsonaro foi melhor? Nos jovens, de 16 a 34 anos. Jair Bolsonaro teve uma oscilação de 2 pontos e os evangélicos também, ele oscilou positivamente 4 pontos. Já Lula teve uma oscilação positiva entre aqueles que têm mais de 35 anos e com destaque para os que têm mais de 55, mais de 9 pontos percentuais. E aí combina com aquela apuração da Basília Rodrigues. É uma preocupação muito grande da campanha de Lula falar com esse eleitorado de mais idade, de mais de 55 anos, porque parte desse eleitorado pode não ir votar eventualmente. Então é essa batalha de Luiz Inácio Lula da Silva contra a possibilidade de você não ter votos que possam garantir a eleição no primeiro turno. A abstenção era a palavra que eu estava procurando aqui. Bom, a gente está aqui olhando os números enquanto a gente fala com vocês, né, que a pesquisa acabou de sair. Agora, Basília, Uribe falou do crescimento do ex-presidente Lula em várias regiões, entre elas que é a mais importante, a região Sudeste, mas também cresceu no Sul, que é uma região que é bastante forte para o presidente Bolsonaro. E também teve essa questão de que ele cresceu também entre todas as faixas de renda. O que você pode destacar na sua avaliação? Por que esse crescimento acontece agora nessa reta final para o ex-presidente Lula?
Olha, ao contrário da pesquisa Datafolha, que a gente divulgou agora há pouco, a IPESP mostra que o presidente Jair Bolsonaro continua sendo o favorito dos eleitores no sul do país. Ele tem aí 45% das intenções de voto, só que estagnou em relação ao levantamento passado, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi de 36% para 40% das intenções de voto nessa região sul. Há uma avaliação de que isso é resultado da agenda que Lula se propôs a fazer na semana passada, em que ele privilegiou viagens ao Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente até antecipou isso 1-2 semanas antes, afirmando que era o caminho, o destino certo de Lula nessa reta final, nesse sprint final aí da campanha, ir nos seus pontos fracos. Porque tem um jogo da manutenção, jogar no campo amigo, como o próprio Nordeste, jogar com aqueles que ele já sabe que vão votar nele, e tem o jogo de virar votos, né? Que também é uma necessidade para quem quer vencer, quer quitar a fatura já neste primeiro turno. Então, o ex-presidente Lula foi para o Sul e as pesquisas, tanto o Datafolha quanto a IPESP agora, mostram que no Sul o ex-presidente Lula conseguiu somar mais votos. No caso do Datafolha, eles até apontam ali um empate numérico de Lula e Bolsonaro. Aqui, no caso da IPESP, a IPESP mostra que Bolsonaro ainda é o favorito dos eleitores sulistas, mas ele parou enquanto Lula continua crescendo, tanto no Sul, no Sudeste, isso sem contar a ampla vantagem, já uma derrota precificada aí pela campanha de Bolsonaro sobre a região do Nordeste. Como o Uribe colocou, e foi a apuração que a gente trouxe ontem, ainda no Novo Dia, o interesse da campanha de Lula em diminuir a abstenção. Então, chamar o eleitorado, que não é obrigado a ir às urnas, e aí a gente está falando dos jovens e dos mais idosos, para comparecerem às zonas eleitorais no dia 2 de outubro. Destaque para os idosos, porque é onde está o maior percentual de votos, né, pelas faixas etárias. O ex-presidente Lula navega melhor entre os eleitores da chamada terceira idade, né, que é da melhor idade. Tanto é que ontem ele esteve numa agenda para tratar de longevidade. Ali, qual é a estratégia dos petistas? Lembrar que Lula tem muito carinho, afeto pelos mais velhos, que tem no seu programa de governo o ideal de reajustar o salário mínimo para garantir de volta o poder de compra para as pessoas, e que isso vai beneficiar também os chamados inativos, os aposentados e pensionistas, ou seja, aqueles mais velhos, né, que têm mais idade mesmo. Então, é uma das estratégias, e me afirma um dos coordenadores de campanha, focar neste eleitor idoso, que está também na classe média. Não é só o idoso da classe menos abastada, mas aquele idoso que usufrui de mais serviços, tem mais acesso às redes sociais, né? Enfim, está nessa zona do eleitorado de renda média, que é também um palco de disputa entre os eleitores de Bolsonaro e os eleitores de Lula. Tem medidas como esta de impacto no preço dos combustíveis que faz mais sentido para o eleitorado mais jovem, só que esse eleitorado mais antigo, mais experiente, mais velho, ele está interessado nessa sua longevidade. Além da questão do preço dos combustíveis, como fica o preço dos alimentos? Então, nesse finalzinho da campanha, tem alguns estrategistas de Lula dizendo: é hora de pegar velocidade de cruzeiro, ganhar cada vez mais pontos nas pesquisas, mostrar que este é o presidente para 2023, que tem propostas para garantir o futuro para todo mundo, especialmente para esse eleitorado mais experiente. Agora, Borges, eu queria tocar num outro assunto com você que impacta bastante nos números ou podem impactar bastante nos números para o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, que é a avaliação do governo dele. Esses números foram trazidos aqui também por essa pesquisa IPESP. A avaliação do governo de Jair Bolsonaro, 45% entendem que é ruim ou péssimo o governo. Não é o pior número já, se a gente olhar para números que já foram trazidos aqui pela pesquisa, mas se mantém em 45%. E a reprovação do governo chega a 56%.
E esses números, eles chamam muito a atenção ao se comparar com números de governo, por exemplo, do principal oponente neste momento de Jair Bolsonaro, que é o ex-presidente Lula, do PT, que teve em sua época aí mais de 80% de aprovação de seu governo. Eu queria entender de que forma que esses números podem impactar aqui nessa leitura e principalmente nessa permanência, nessa estagnação de Jair Bolsonaro há pouco mais de uma semana para as eleições. Olha, Evandro, o dado da rejeição é extremamente importante. Por quê? Porque o eleitor dizendo não, e o não às vezes é mais forte que o sim. Então o eleitor pode estar em dúvida se vai para a terceira via, se vai para o Ciro Gomes, se vai para Simone Tebet ou eventualmente o Lula, mas uma coisa ele sabe, ele não quer Jair Bolsonaro. Então é isso que inclusive tira muito da esperança do campo bolsonarista, principalmente dos pragmáticos, do pessoal profissional da política. Porque você tem claramente ali no campo bolsonarista a ala militar e a ala ideológica, que, claro, eles compram relatórios de pesquisa de institutos com menos tradição, que vêem os resultados totalmente exóticos para, de certa forma, manter ainda jogar ar no carvão que está apagando ali do churrasco, né? Para tentar manter o pessoal ainda com alguma energia. Mas os pragmáticos, os profissionais da política, o pessoal do Centrão, Ciro Nogueira, que disse aqui na CNN que está tirando férias, se licenciando da campanha de Bolsonaro, ele que era o nome mais importante ali da coordenação, tirar férias a 9 dias das eleições é no mínimo estranho, é no mínimo curioso. Mas a gente vê que esse lado aí dos chamados profissionais, eles estão perdendo a esperança, de certa forma. Por quê? Porque eles sabem a dificuldade de emplacar um candidato numa eleição majoritária com índice de rejeição tão alto. E isso também sinaliza o chamado para o voto útil. Por quê? Porque o eleitor que hoje diz que está com Ciro ou está com Simone Tebet vai chegando ali uma semana, 5 dias, 3 dias antes da eleição. O amor que ele tem pelo Ciro e pela Simone é menor do que a raiva que ele tem do Bolsonaro, ou a rejeição, a repulsa que ele tem do presidente Bolsonaro, ele pode acabar migrando para Lula para liquidar a fatura já no primeiro turno. Então, a gente vê outros, o Gilberto Kassab, que também é um grande profissional aí da política, dizendo que 3, 4 dias antes da eleição, provavelmente, você vai ter, claro, esse quadro do voto útil aí, de repente, pegando tração. Então nós vamos aí acompanhar muito próximos o que vai acontecer semana que vem, ali 3, 4 dias antes, mas é provável, é possível, é um cenário que a gente pode trabalhar com ele, de faltando esses poucos dias ali, 48 horas, 72 horas para a eleição, que esse eleitor de Ciro Gomes e o eleitor da Simone Tebet podem aderir ao chamado voto útil e engatar na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, o que também explica outro político profissional, que é Michel Temer, já falando em anistia para Jair Bolsonaro numa eventual derrota. Michel Temer, que, como a gente sabe, nasceu há 10 mil anos atrás, sabe tudo, então ele não deve estar falando isso à toa também. E só uma observação em relação ao Alexandre, pegando no bojo do comentário dele, a gente pode observar, acho que a Basília Rodrigues concorda isso comigo, a gente conversando com as campanhas, o clima mudou completamente. A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva está em um tom mais otimista. A campanha de Jair Bolsonaro caiu agora naquele tom mesmo de tristeza, até um pouco de depressão. Isso é muito perigoso para um candidato que ainda vai para 2 debates. É preciso que ele volte isso. E você tem conversado com alguns integrantes da campanha que têm tentado animar Jair Bolsonaro, dizendo para não desistir nesse momento, manter a militância, manter o espírito inicial. Porque para um candidato à presidência chegar às vésperas de 2 debates, com esse clima já de que pode ser derrotado, é bastante perigoso. É o que a gente tem ouvido, e até uma apuração que o Caio Junqueira também trouxe ontem, é que os auxiliares de Bolsonaro têm dito que ele precisa preencher todos os espaços. Por isso ele confirmou presença nas diversas sabatinas, entrevistas paralelas, debates, tanto aqui na CNN, quanto o organizado também pela CNN, quanto o da TV Globo. Ao contrário do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sinaliza não estar presente no debate deste fim de semana. Eu queria chamar a atenção para um dado da pesquisa que a gente acabou não tocando, que é o efeito Auxílio Brasil. Mais uma pesquisa reforçando aquela análise de que o aumento no Auxílio Brasil para R$ 600 não teve
diferença, não surtou em nada nessas pesquisas. Sim. As pessoas são perguntadas, você está sabendo que estava para pedir crédito consignado pelo Auxílio Brasil? Boa parte responde, sim, estou sabendo. E você vai pedir? 74% dizem que não, que recebem, está sabendo do crédito consignado, mas que não vai pedir esse empréstimo com base no Auxílio Brasil. Nem essa pessoa, nem ninguém dentro da casa.